Como separar de forma prática os rendimentos da empresa dos gastos pessoais, que é um erro muito comum, né? As pessoas misturam CPF com CNPJ. E manter o CPF protegido, Kelly? Como que a gente procede? A gente simplesmente age com a conta da empresa como se ela não fosse nossa. Ela é um terceiro. Mas assim, Kelly, quais são os motivos que levam as pessoas a fazerem essas transações, né? Então, aquilo que está sendo pago pela conta da empresa, está vinculado à empresa que não pertence a ela, reduz o resultado. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um AroCast. Hoje, novamente, com a presença da Kelly, a nossa líder do Departamento Fiscal e Contábil da Unidade de São Paulo. Muito obrigada, Kelly, pela sua presença. Agradeço. Mais uma vez, falando de temas importantes. Então, hoje a gente vai falar sobre assessoria contábil, né? Que é o que a gente trabalha todos os dias, né? Zero novidades, Kelly. Nosso feijão com arroz. Mas a gente vai falar de alguns pontos específicos que podem ajudar você, que está nos assistindo, a continuar evoluindo com o seu negócio de maneira segura e tranquila. Então, vamos lá, a gente separou algumas perguntinhas para fazer aqui e a gente vai debatendo sobre elas. Então, a primeira é como separar de forma prática os rendimentos da empresa dos gastos pessoais, que é um erro muito comum, né? As pessoas misturam CPF com CNPJ. E manter o CPF protegido, Kelly? Bom, a primeira coisa que precisa ser feita é a coisa mais prática, é não misturar de forma nenhuma, né? O famoso óbvio tem que ser dito, né? Porque mesmo sendo óbvio... Então, assim, como que a gente procede? A gente simplesmente age com a conta da empresa como se ela não fosse nossa. Ela é um terceiro. Você não vai misturar as suas contas com a conta do seu vizinho, com a conta do seu parente, né? Você não vai falar pro seu vizinho assim, ó, paga aqui para mim minha conta de luz. Não faz sentido. É a mesma coisa você tem que fazer com a sua empresa. São personalidades distintas. A pessoa jurídica e a pessoa física são duas pessoas diferentes. Então, a gente precisa... O empresário, ele precisa primeiro se educar para isso. Para não confundir o patrimônio da empresa com o seu patrimônio pessoal. Primeiro, por quê? Quando ele constitui uma empresa, ele constitui com uma finalidade, com um objetivo, que é também fazer parte da sua vida pessoal e crescer, e melhorar, e evoluir e tudo mais. Com certeza. Mas, quando ele constitui uma empresa, ele faz um investimento. Ele coloca uma parte da sua renda naquela empresa. Então, ele tem que entender que aquele dinheiro que ele investiu não é mais dele. Ele vai voltar um dia? Ele vai voltar. Se ele for bem gerido, se ele for bem administrado, ele vai ter esse retorno e vai ter muito mais do que o que ele investiu. Se ele tiver com uma contabilidade de segurança. Se ele tiver uma assessoria correta, uma contabilidade que vai mostrar para ele todas as questões, todos os dados de uma maneira assertiva, ele com certeza vai ter esse retorno de investimento em algum momento. Só que ele não pode, simplesmente porque fez o investimento, achar que o dinheiro que está na empresa pertence a ele. Não pertence. O dinheiro é da empresa. E aí, as contas da empresa precisam ser pagas pela empresa. E as contas da pessoa, do sócio, precisam ser pagas pelo sócio. E aí tem que se determinar o quê? Então, como eu vou fazer para pagar as minhas contas se eu investir o meu dinheiro na empresa? Você vai fazer com que a empresa pague um salário para você. E como se chama isso hoje? Prolabore. Prolabore. Tá? Então, o salário do sócio é o prolabore. Aí, mas eu não consigo viver com um valor de, sei lá, um salário mínimo, que na maioria das vezes o sócio, para evitar uma carga tributária, faz lá um prolabore de salário mínimo, que aí só tem a incidência do INSS. Se você não tem ainda um negócio estabelecido que está gerando um resultado positivo, aumenta o seu prolabore e paga o imposto de renda. Porque é melhor você fazer essa separação desde o início para você se educar de uma maneira prática. Policiar, né? Exatamente. Porque educação é o quê? É uma constância, é uma prática, é um hábito, né? Porque da mesma forma que o empresário, quando não está educado
né? Não separa os seus gastos pessoais dos gastos da empresa. Quando é uma empresa menor, ele não vai separar quando for maior. E aí o problema também vai exponencialmente crescer. E quais são os riscos dessa concentração, né? Dessa junção? O maior risco que existe é que a empresa sofra uma malha fiscal, que o que é a malha fiscal é a notificação por parte da Receita de apresentação de documentos referentes a despesas que não são reconhecidas como despesas da empresa. Por exemplo, uma empresa não pode pagar a escola de nenhuma criança. Por quê? Uma empresa não tem um dependente, ela não tem um filho. Então, não precisa ter uma despesa de ensino lançada na conta da empresa. A empresa não pode pagar o condomínio de um imóvel que não pertence àquela empresa. Não pode pagar o aluguel de um imóvel que não está arrolado. Então, assim, são despesas que é facilmente verificável que não pertencem àquela entidade que é a empresa. Sim. E aí você pode sofrer uma malha fiscal. Em qual é o percentual do risco? Não tem como mensurar. Mas assim, Kelly, quais são os motivos que levam as pessoas a fazerem essas transações, né? O primeiro e mais comum motivo é o fato de, como a empresa está gerando a receita, e lá na empresa tudo já está sendo pago, os impostos já estão sendo pagos, o sócio acha mais simples do que ter que transferir esse dinheiro para sua conta e pagar as contas, já pagar pela empresa. Só que essa simplicidade, esse comodismo, na verdade, não é uma praticidade. Esse comodismo, essa praticidade, ela se transforma em risco tributário. Evidente, né? Evidente, obviamente. E o maior motivo é isso, pela praticidade e comodidade. Então, assim, nosso conselho sempre toda vez que eu vou fazer uma análise de um cliente, seja ele um cliente novo que vai chegar, eu vou olhar as despesas daquela empresa. E eu vejo, olha, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Eu sempre vou dando essa orientação. Claro que nosso papel como contabilidade, como assessoria, é mostrar. A decisão nunca cabe a nós. Sim. Nosso papel é ensinar, é instruir, é mostrar, evidenciar as falhas para que o dono, o gestor, o empresário tome as decisões cabíveis para poder diminuir os seus riscos com relação a essa confusão patrimonial. Não, perfeito. E falando em assessoria, né? Como que ela pode transformar o planejamento tributário em uma ferramenta de lucro escondido para prestadores de serviço? Falando dessa parte que a gente orienta o cliente a fazer de uma forma correta, e aí ele decide se ele quer fazer ou não. Toda essa parte, ela já acontece. Então, como que isso pode ser usado como uma ferramenta lucrativa? A primeira forma da gente evidenciar isso é a gente separar, de fato, mostrar para eles os custos ou as despesas que estão sendo pagas que não pertencem à empresa, que está reduzindo o lucro da empresa. Então, aquilo que está sendo pago pela conta da empresa, que está vinculado à empresa, que não pertence a ela, reduz o resultado. Então, eu posso falar para ele, eu posso demonstrar isso através dos números. Falar, se você tirar isso, no final, o seu resultado vai ser esse. Agora, com tudo isso, muitas vezes as empresas estão com prejuízo porque tem ali despesas que não pertencem a ela. E aí, isso mascara o resultado, traz um resultado irreal. E aí o empresário não tem ideia, né? Não tem como tomar uma decisão porque o resultado refletido não é real. Perfeito. E isso é evidenciado, né? Através das conversas, enfim, de toda a assessoria, toda a prestação de serviços da contabilidade para o cliente. E para quem ainda não tem assessoria especializada, Kelly, quais são os primeiros passos para poder cuidar dessa empresa e começar a operar de forma segura e eficiente? O primeiro passo é contatar a contabilidade. Né? A partir daí, a gente tem uma equipe, né, que vai te atender, que vai conversar com você, vai conhecer o seu negócio e vai fazer um check-up, vai fazer uma checagem nos seus balancetes, nos seus demonstrativos. Se não houver demonstrativos, a gente vai começar um trabalho e montar esse demonstrativo e vai te orientando nesse processo e te ensinando como separar as coisas e trazer os seus números para
para que eles fiquem de forma mais real possível, né? Dentro da contabilidade, para que fique evidenciado o que é de fato da empresa. E aí a parte da pessoa física é controlado pela pessoa física, né? Sim. É uma gestão pessoal mesmo. Ela tem toda a orientação, mas ela também tem o trabalhinho ali dela Ela vai de ter que casa. fazer a gestão pessoal dela. Ela não pode Perfeito. simplesmente usar o administrativo da empresa como extensão da sua própria vida. Então, perfeito. Hoje a gente falou um pouquinho sobre regras ali para separar CPF de CNPJ e também quem ainda não tem assessoria especializada, buscar uma como a Aro Contabilidade. Então, tem mais alguma dica, algum conselho que você queira dar, Kelly? O melhor conselho que eu posso te dar é vem para a Aro. Isso aí. Sem poucas palavras, muitos resultados. Exatamente. A gente trabalha com resultado. Então, muito obrigada a você que nos assistiu. Muito obrigada, Kelly, mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, tá bom? Muitos conteúdos informativos para vocês, feitos especialmente para vocês. Então, curte, comenta, compartilha com os seus conhecidos. Se você ainda não tem uma assessoria contábil de confiança, entre em contato agora com a gente pelo link que eu coloquei aqui na bio. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.